Habla galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Thiago e o vídeo de hoje é um vídeo especial. Pelo menos para mim, ele é um vídeo comemorativo porque eu acabei de completar 5 anos morando aqui na Espanha. E para comemorar essa marca, eu decidi gravar esse vídeo para contar um pouco do que aconteceu nesse período, né? Um pouco das coisas boas, os perrengues e o mais importante de tudo, fazer um balanço no final do vídeo para contar para vocês se valeu a pena ou não deixar tudo lá no Brasil para começar praticamente do zero aqui na Espanha. Talvez você já tenha reparado que eu estou falando só de mim e não da nossa família, como é mais comum aqui no canal, mas isso é porque eu cheguei primeiro aqui na Espanha, né? E só depois veio o restante da família. Então nesse vídeo eu vou falar exclusivamente da minha opinião, do meu ponto de vista. Quem quiser saber a visão da Lu sobre os 5 anos aqui na Espanha, vai ter que esperar um pouco para ela completar esse período e também vai ter que deixar muito like aqui para incentivar ela a gravar um vídeo quando ela completar os 5 anos. Bom, agora chega de enrolação e vamos lá para o dia 24 de março de 2019, que foi a data que eu cheguei aqui na Espanha. Nos primeiros dias, a maior dificuldade foi desenrolar a questão da documentação. Como vocês já devem saber, a Espanha é um país bem burocrático e deu um pouco de trabalho fazer a documentação. Mas deu tudo certo e aí, com o documento na mão, eu pude me concentrar exclusivamente no próximo desafio, que era encontrar uma casa. Esse era, sem dúvida, o maior desafio, porque na Espanha, para conseguir alugar um imóvel é bem complicado. Eles costumam pedir contrato de trabalho com pelo menos 1 ano, né, mostrando que você já trabalha naquela empresa há pelo menos 1 ano, e também os 3 últimos olerites. E para quem acabou de chegar aqui, não tem nada disso. Então foi bem complicado. Eu perdi a conta de quantas ligações eu fiz, olhando nos sites e ligando anúncio atrás de anúncio, e perdi as contas de para quantos imóveis eu liguei e quantos não eu levei. No final das contas, foram quase 2 meses para conseguir alugar um apartamento, e eu só consegui pegar a chave do apartamento que a gente foi morar na semana em que o restante da família chegou aqui. Por isso que a gente sempre fala que é importante ter um planejamento e é importante sempre contar com o pior cenário. Porque vamos supor que a gente tivesse imaginado que para alugar um apartamento fosse coisa rápida, 15 dias a gente... com a experiência que a gente tinha no Brasil, poderíamos dizer assim, em 15 dias a gente consegue alugar um apartamento. Se a gente tivesse pensado dessa forma, teria sido bem complicado esse começo, porque imagina já ter aqui, no nosso caso, né, que chegou a minha esposa, nossa filha, minha sogra, um cachorrinho. Imagina tudo isso, tendo que procurar morar num apartamento, num aluguel temporário, o custo seria maior, a dificuldade seria maior. Isso teria impactado de maneira negativa toda a nossa experiência aqui, com certeza. E uma coisa que eu tenho que alertar nesse aspecto é que em 5 anos só piorou. Hoje eu acho que tenho certeza, porque a gente procurou um outro imóvel, né? Nós passamos por esse processo novamente aqui e a gente viu como está complicado para conseguir alugar um imóvel aqui na Espanha. Inclusive esse vai ser tema de um dos próximos vídeos aqui do canal. Bom, mas resolvido o problema do aluguel, vamos falar agora de trabalho, que é a outra preocupação para quem está chegando aqui, né? Eu não vou ficar repassando cada trabalho, porque isso seria chato, e tem outros vídeos aqui no canal também, contando tanto as minhas experiências quanto as da Lu, no quesito trabalho. O que eu acho mais importante de comentar, principalmente para quem está pensando em mudar aqui para a Espanha, é que nesse período, nos 5 anos, eu nunca fiquei um dia sem trabalho. Mas eu também nunca escolhi. Eu já trabalhei como entregador de lavanderia, montador de móveis, entregador de comida e até descarregando caminhão em uma transportadora. O mais legal de todas essas experiências que eu tive de trabalho foi ver que aqui na Espanha, mesmo com trabalhos mais simples, a gente consegue ter uma vida até melhor do que tem no Brasil, trabalhando em cargos mais altos, com salários melhores. E agora, para o vídeo não ficar só essa contação de história e tal, na semana passada eu deixei uma caixinha de perguntas lá no nosso Insta, pedindo para as pessoas colocarem o que queriam saber sobre esse período. E aí eu anotei todas essas questões e eu vou responder agora, uma por uma,
porque eu acho que assim o vídeo ele fica mais interessante, com respostas mais direcionadas, mais específicas. Então, começando pela pergunta sobre qual foi o período ou o momento mais difícil para a adaptação. Para falar bem a verdade, a minha adaptação aqui na Espanha foi tranquila. Eu tinha visto bastante coisa sobre a Espanha enquanto eu ainda estava no Brasil. Eu já tinha estudado o idioma para pelo menos poder chegar aqui me comunicando, e isso foi algo que ajudou bastante nessa etapa, na adaptação inicial. Teve um momento que eu diria que foi o mais complicado, que foi o começo da nossa filha na escola. Ela não entendia o idioma, não conseguia se relacionar com as outras crianças, e isso, para quem é pai ou mãe, é algo bem difícil, assim. Foi um momento complicado, foi um momento onde a gente até chegou a se questionar. Será que a gente está fazendo a coisa certa? Porque muito dessa mudança é pensando no futuro dos nossos filhos. E aí quando a gente vê que eles não estão bem, bate um pouquinho essa dúvida. Mas no geral, tirando essa parte, né, específica, a adaptação foi bem de boa. Tem alguns outros aspectos com relação à adaptação, mas como tem outras perguntas que estão relacionadas com esse assunto, eu vou deixar para ir explicando ao longo do vídeo nessas outras perguntas. Partindo para a próxima pergunta, fico curiosa para saber como fizeram para comprar a casa de vocês. Então, nós não compramos. Quem acompanha a gente lá no Instagram viu, e quem já acompanha a gente há mais tempo sabe que a gente morava numa outra cidade e cerca de um ano nós mudamos para uma casa. A gente morava em apartamento, mudamos para uma casa e a gente está postando lá, mostrando alguns detalhes, mas essa casa não é nossa. Ela é uma casa alugada, foram 2 anos para conseguir alugar aqui, porque como eu falei, a coisa tá bem complicada, tá cada dia mais complicado de alugar, mas depois de muitos nãos, muitas tentativas frustradas, a gente conseguiu alugar a casa que a gente tá, enfim, que a gente tá morando hoje, e que em breve também a gente quer fazer um vídeo sobre ela aqui, contando todos os detalhes para vocês. A próxima pergunta vem com um parabéns pelos 5 anos, muito obrigado, e pede para a gente falar um pouco dos lugares que já moramos e os maiores acertos e erros. Então vamos lá. Nesses 5 anos nós só moramos em 2 lugares. Foram mais ou menos 3 anos e meio na cidade de Alcorcón, que fica do lado, bem pertinho de Madrid. Tem vídeo aqui no canal mostrando a cidade, falando um pouco. E agora, quase 1 ano e meio que nós estamos morando em Galápagos, uma cidade bem pequena, na província de Guadalajara. Bom, cada lugar tem as suas vantagens e as suas desvantagens, né? Como tudo. Alcorcón é uma cidade que a gente adora, nós nunca quisemos sair de lá, mas os aluguéis lá já estavam bem caros e morar numa casa, que era o nosso objetivo, lá em Alcorcón, era praticamente impossível pelo preço dos aluguéis. Já na atual cidade, onde a gente mora hoje, foi uma grata surpresa, vamos dizer assim, né? A gente não esperava muito da cidade, por ser uma cidade pequena, a gente não conhecer nada, e no final a gente acabou adorando a cidade. Estou falando a gente, mas enfim, é a minha opinião, mas é algo que eu sei que a Lu compartilha também. A gente conversa sobre isso, e então basicamente o que eu estou falando aqui é o que ela pensa. Tem uma outra pergunta sobre esse assunto também, bem relacionado, eu vou falar um pouquinho mais sobre a questão das cidades na próxima pergunta. Antes, deixa eu só falar rapidinho dos maiores erros e dos maiores acertos nesse período, né? Eu realmente acredito que os maiores erros e acertos foram relacionados à fase antes de chegar na Espanha do que propriamente cometidos aqui. O fato de ter se preparado antes, estudado o idioma, feito uma reserva financeira enquanto a gente ainda estava no Brasil, ajudou muito no começo aqui. Mas por outro lado, eu acho que não ter preparado a nossa filha foi um grande erro. A gente achava que ela era muito pequena, que não entendia nada, mas nós deveríamos, hoje olhando em retrospectiva, nós deveríamos ter começado a ensinar o idioma para ela, ainda no Brasil, não sei de que forma, mas talvez colocando alguns desenhos que ela já assistia, colocando em espanhol, ter explicado para ela sobre a mudança. Ela tinha 2 anos e meio, a gente achava que era pouco para entender, mas hoje, se fosse voltar no tempo, nós faríamos diferente isso. Falando de um ponto de vista pessoal, né, meu,
eu acho que eu poderia ter usado melhor esse tempo de preparação no Brasil, para ter estudado, por exemplo, inglês ou algo relacionado à programação, que é uma área que eu gosto e tem bastante saída laboral aqui na Espanha. Eu acho que isso teria me ajudado a encontrar trabalhos melhores aqui do que os que eu encontrei. E para citar pelo menos um erro e um acerto cometido já aqui na Espanha, em solo espanhol, eu vou falar que um acerto foi ter criado esse canal. Porque depois que a gente criou o Habla Galera, né, nós começamos ele porque era algo do nosso entendimento, algo da nossa rotina que a gente vivia, mas depois que nós criamos o canal, nós começamos a estudar um pouco mais sobre o YouTube e a gente acabou descobrindo um mundo que a gente não conhecia e que acabou virando o nosso trabalho. Então, eu também vou falar disso em uma outra pergunta, um pouco mais para frente, mas esse foi um grande acerto nosso aqui na Espanha. E o maior erro foi ter tentado consertar o nosso primeiro carro quando ele quebrou. Como naquele momento ficar a pé ia ser bem complicado, porque eu estava trabalhando de madrugada e não tem transporte público nesses horários, eu tentei arrumar o carro e no final o gasto para arrumar foi maior do que o carro valia, né? A gente comprou um carro, também tem vídeo aqui no canal contando essa experiência. A gente comprou um carro de 1.000 euros, andou com ele um bom tempo, e aí quando quebrou, foi um grande erro ter tentado arrumar, porque além de ter gastado mais do que o carro custou, no final das contas não teve jeito, a gente teve que vender o carro para o ferro velho por um valor que não pagava nada, nem o guincho quase pagava o que a gente pegou no carro. Então deveria ter simplesmente quebrou, ter deixado de lado e comprado outro, mas serviu de experiência para a gente e espero que sirva para você também. A próxima pergunta está relacionada com essa e a resposta é a que vai complementar a parte das cidades. Vamos a ela. Após 5 anos, vocês indicam iniciar uma cidade grande como Madrid ou cidades menores? Se não me engano, essa pergunta é do Davi, já que acompanha a gente há bastante tempo, mas acho que é a dúvida de muitas pessoas. Bom, se é um caso igual ao nosso, de vir para procurar trabalho em qualquer área, sem uma renda mensal de outro lugar ou sem um trabalho remoto, eu indico começar em uma cidade grande. Esse, aliás, eu acho que foi um outro acerto nosso aqui. Nas maiores cidades tem muito mais opções de emprego em muitas áreas diferentes. A cidade pequena é melhor para quem já está estabilizado aqui na Espanha ou para quem já tem um emprego remoto que pode trabalhar de casa. Porque nessa análise, nessa escolha, tem que levar em conta que nas cidades pequenas ter um carro é indispensável, e se for um casal onde os dois trabalham em locais e horários diferentes, talvez é preciso ter até 2 carros. Nós, quando mudamos para cá, a gente teve assim a ponto de comprar mais um carro por conta das rotinas que a gente tinha. Isso que eu já trabalhava em casa, mas tinha a questão de levar a nossa filha na escola, os horários da Lu trabalhar. Então, a gente esteve muito perto de comprar um segundo carro, porque seria necessário, mas nós conseguimos fazer alguns ajustes. A Lu reduziu a jornada dela de trabalho em 1 hora, e com isso ela conseguia chegar a tempo para a gente poder levar a nossa filha na escola. Enfim, conseguimos organizar a rotina, mas se não tivesse essa possibilidade, seria inevitável comprar um segundo carro. A próxima pergunta é um clássico, que sempre fazem ela pra gente, que é se é uma boa época para se mudar para a Espanha. E aí sempre vai ter gente falando que aqui já não é o que era antes, que não compensa. Eu, particularmente, cansei de ler comentários assim em 2018. Eu entrava nos grupos de Facebook e tal, era o que eu mais lia. 2018, gente falando, a Espanha já não era o que era antes, e que estava tudo complicado, que era melhor ir para Irlanda, Austrália, para qualquer lugar no mundo, menos para a Espanha. Se eu tivesse escutado esses comentários, eu não teria vindo, né? Não estaria aqui hoje gravando esse vídeo 5 anos depois. Claro que tiveram mudanças, desde que a gente mudou para cá, tiveram várias mudanças, principalmente nos preços, que aumentaram bastante, mas ainda com um planejamento bem feito, com uma preparação legal, ainda é uma boa época para mudar para a Espanha, sem dúvida. Agora uma pergunta para mexer com as emoções. Como vocês lidam com a saudade e no que vocês se apegam para não desistir e voltar para o Brasil? Bom, eu acho que a resposta é a mesma nos 2 casos, né?
a gente se apega muito nas coisas boas que nós temos aqui. A saudade existe, ela é constante, não tem como resolver esse problema. O que a gente consegue é amenizar ela, mantendo contato com aquelas pessoas que, assim, do nosso convívio, que ficaram no Brasil. Isso, pelo menos, assim, relacionado com pessoas, né? Com familiares e com amigos. Então, se a gente mantém o contato, videochamada, sempre trocando mensagem e tal, ajuda a amenizar a saudade. Tem gente que a gente já conversou que acaba sentindo saudade do Brasil em si, né? Sente saudade de um determinado lugar, sente saudade da comida, das pessoas, e esse, pelo menos, não é o meu caso. Eu só tenho saudade de pessoas mesmo, eu tenho saudade da minha família. E nesse caso, é o que eu falei. O que ajuda a amenizar é WhatsApp, chamadas de vídeo, esse tipo de coisa. É algo difícil porque, assim, às vezes a gente pensa no que a nossa filha tá perdendo, né, de não estar crescendo perto da tia, de não estar crescendo perto de uma das avós, né? No caso tem uma aqui, mas se a gente estivesse no Brasil ela estaria lá. Então, o que ela está perdendo, né, de contato, de convívio com a família. Isso quando a gente pensa nisso pesa bastante. Mas é o que eu falei, o que ajuda a pensar nisso o que ajuda a equilibrar um pouco é pensar nas coisas boas que tem aqui. Então, por exemplo, na educação que a gente consegue dar para ela aqui em uma escola pública. No Brasil, se a gente tivesse que pagar uma escola para ela ter o mesmo nível de educação que ela tem aqui, essa escola custaria uma boa grana. A gente se apega bastante na segurança, o fato de poder sair na rua a qualquer hora, não ter medo, poder andar com o celular na mão, despreocupado. Então, assim, isso... Uma pausa aqui, que a cachorrinha resolveu beber água bem agora. Então, vou fazer uma pausa para ela beber água tranquilamente. E aí eu volto quando ela terminar. Agora que ela já bebeu água, vamos retomar aqui. Então, o que a gente se apega muito é esses pontos, né? A questão da segurança. Isso é muito tranquilo para a gente hoje, não ter essa preocupação de horário, de sair na rua. Isso ajuda, né? A gente está sempre colocando na balança. Brasil, a gente sente saudade das pessoas, mas aqui a gente tem segurança, aqui tem a questão da educação, tudo isso. É um constante equilíbrio, é sempre colocando na balança e valorando, né? Por exemplo, aqui a gente consegue fazer algumas viagens, nós já conseguimos fazer algumas viagens, que no Brasil a gente vê como que seria, né, praticamente impossível ter feito as viagens que a gente fez aqui, ter feito no Brasil. Questão de preço e tudo mais. Resumindo a questão, a gente tenta manter esse equilíbrio entre prós e contras. A gente vê o pró, os contras, a questão da saudade, da distância, mas na coluna das vantagens a gente vê bastante vantagem. Isso é o que motiva a gente continuar aqui. A próxima pergunta pede para falar das diferentes cidades que já moramos, do aumento de preço e dos aprendizados. A primeira parte da pergunta eu já respondi um pouco antes, então eu vou falar do aumento de preço, que é algo muito comentado. Realmente, desde que nós chegamos aqui, as coisas subiram bastante. Houve aumento da energia elétrica, dos combustíveis, no aluguel e principalmente no supermercado, que acaba sendo onde a gente mais nota, né, no dia a dia. A gente percebe que sempre que a gente conversa com outras pessoas aqui, sejam espanhóis, sejam imigrantes, a sensação é a mesma para todo mundo, né? Antes você ia no mercado com 50 euros e dava para comprar uma certa quantidade de coisas, eu diria que bastante coisas. Hoje, com 50 euros, se não ficar esperto, se não der uma controlada, não enche nenhuma sacola. E por falar nisso, esses dias eu estava olhando aí uns arquivos no computador e eu achei uma planilha de compras de 2019, logo do primeiro ano nosso aqui, que tem o preço de praticamente todos os itens de uma compra. Então, se vocês quiserem que eu faça um vídeo mostrando as diferenças de 2019 para hoje, deixa um comentário aqui que a gente grava esse vídeo para os próximos já. A outra parte da pergunta, que fala dos aprendizados, eu vou deixar para responder no final, né? Quando eu fizer a avaliação, para falar se valeu a pena ou não ter mudado para cá.
Tem só mais algumas perguntas antes disso. E uma delas é: qual foi a maior diferença cultural que vocês encontraram? Eu posso responder sem sombra de dúvida que, para mim, foram as pessoas. No caso, especificamente falando dos espanhóis. Apesar deles serem, assim, bem parecidos com os brasileiros em vários aspectos, eles têm uma sinceridade que é muito diferente de nós. Aqui eles falam o que pensam. Não tem muito aquela coisa de fazer rodeios, inventar desculpas para não machucar o outro. Isso demorou um pouco para entender, né? Muita coisa eu achava que era grosseria e era apenas o jeito, né? É apenas a maneira deles, a forma deles de ser. Aí depois de um tempo, né, e muitas grosserias depois, eu acabei entendendo como que é isso, né? A gente acaba assimilando e aí passou a ser super tranquilo. Em alguns aspectos eu acho que até me tornei um pouco assim, né? Aí o único problema disso é que no dia a dia eu acabo lidando bastante com pessoas do Brasil. E aí é preciso lembrar que para aquelas pessoas do Brasil eu não posso agir como se age mais naturalmente aqui na Espanha, né? Porque senão o grosso passa a ser eu. Próxima pergunta. Vocês se consideram adaptados? Quanto tempo para você sentir que pertence ao lugar? Bom, eu posso dizer que eu me considero totalmente adaptado, principalmente depois que a gente mudou aqui para essa cidade, né? Uma cidade pequena. Onde a gente morava antes, a gente já se sentia muito bem. Bom, eu, né? Da Lua mais para frente. Mas eu já me sentia muito bem lá. Mas tinha algumas diferenças, né? Era um lugar maior e lá tinha uma particularidade que tinha muitos imigrantes, né? Igual que a gente. Para dar uma ideia disso, na classe da nossa filha tinha 22 crianças e dessas 22, só 2 eram filhas de pais espanhóis. E não é uma questão de preconceito, nada disso. A gente sempre se deu bem com todo mundo. Mas não existia muita integração. Eram culturas muito diferentes, né? Existiam pessoas da América Latina igual a gente, mas de países que falam espanhol, tipo Colômbia, Peru, enfim, vários outros países da América Latina. Existiam pessoas de outros países da Europa, como Montenegro, Romênia, Armênia também tinha uma família lá que era da Armênia. Então, era uma mistura muito grande e é difícil integrar, né? São costumes, são tradições completamente diferentes. Então, o mais natural nesses casos é que cada nacionalidade acabe se integrando entre si, cada um procura o seu grupo. Então, é isso, assim, mesmo que, todo mundo se tratava super bem, nunca tivemos nenhum problema, mas por essa questão acabava não tendo uma integração muito grande. Já aqui nessa cidade que a gente mudou, praticamente só existe espanhóis aqui. Então só tem uma cultura, né? Aqui é só a cultura deles e nós conseguimos nos integrar muito bem. Fomos bem recebidos e tudo mais e a integração foi muito mais fácil. Até a gente já estava mais integrado ao país, então também foi mais fácil integrar nessa cidade. Então, assim, eu diria que pela minha experiência depende um pouco do lugar que você vai morar para ter essa sensação de pertencimento. Lá em Alcorcón eu acho que esse sentimento aí entre 1 e 2 anos para sentir que aqui é o meu lugar, eu moro aqui, eu pertenço a esse lugar. Já aqui no Pueblo foi questão de meses. A próxima pergunta eu tenho certeza que é de muita gente. Tenho um pouco de medo do frio, hahaha. Foi difícil a adaptação com o inverno? Não foi difícil e dependendo da região que você mora no Brasil, eu posso te garantir, você passa mais frio no Brasil do que aqui. Eu lembro de momentos no Brasil onde eu passei mais frio do que aqui na Espanha. Pelas questões assim, de umidade do ar e outros componentes aí do tempo. Acho que uns 10 graus no Brasil é mais frio do que 0 ou menos 1 aqui na Espanha. E também tem, nessa questão, a estrutura do país. Aqui é mais preparado para o frio, as casas, as lojas, até o transporte público tem aquecimento. Às vezes chega até a dar raiva. Você coloca a roupa de frio para sair de casa, anda um pouquinho, entra no supermercado, tem que tirar a roupa de frio porque lá você já passa calor. Entra no metrô, tem que tirar a blusa porque fica calor. Com essa estrutura do país, o frio fica bem mais ameno. Eu não tenho a menor ideia de quanto tempo já tem de vídeo, mas tá quase acabando, tá? Eu já tô quase acabando as perguntas, mas
Fica aí que eu ainda vou fazer a conclusão do vídeo e eu te garanto, vai valer a pena. Bom, indo para a próxima pergunta, foi difícil arrumar emprego em relação ao idioma? Não. Primeiro porque, pelo menos o básico eu já falava, quando eu cheguei aqui, né? Como eu já comentei, eu estudei o idioma antes de vir para a Espanha, então me comunicar não era um problema. Lógico que não tinha uma desenvoltura para falar como eu passei a falar depois, mas o básico eu falava. Eu tive a sorte também, né, de conseguir o primeiro emprego com um brasileiro. Era um emprego assim, onde eu não precisava falar, não tinha que lidar com o público, com nada disso. Mas também a maioria das pessoas que trabalhavam nessa lavanderia, elas eram cubanas. Então imagina, se eu não soubesse falar, teria sido bem complicado. Por mais que não era uma necessidade, mas eu precisava me comunicar ali com os colegas de trabalho. Então chegar falando o idioma ajudou nesse sentido. E aí eu trabalhei nesse lugar por, acho que foi uns 4 meses mais ou menos, e aí para conseguir o outro emprego, aí sim o idioma foi fundamental. Não que eu já falasse como um nativo, não precisa, tá? Eles não ligam muito para essa questão, não vão olhar que tem sotaque, nada, mas precisa saber se comunicar, saber falar o básico do idioma ali, ter uma conversação, porque senão você vai acabar vindo para cá, mas ficando limitado a trabalhar com brasileiros. Próxima pergunta. O que você menos gosta na Espanha? Se não ficou claro ao longo do vídeo, agora vai ficar. A burocracia para conseguir alugar uma casa. Juro para vocês que teve momentos onde eu pensei em ir embora da Espanha só por conta disso. A gente ficou 2 anos para conseguir alugar uma casa, era um objetivo e a gente só dava com os burros na água, não conseguia. Então assim, teve uma hora que bateu um desânimo. Mas, tirando isso, no geral o país é muito bom. E vou fazer um complemento aqui, mais recentemente, não tenho gostado muito da carga tributária aqui. Para quem é autônomo aqui na Espanha, eu acho que eles pegam um pouco pesado. E vamos para a próxima pergunta, que é: qual foi a melhor experiência com toda a sua família aí na Espanha? Nós tivemos várias experiências que eu poderia mencionar aqui, passar um bom tempo falando disso, principalmente com relação às viagens que a gente já fez, mas para mim as melhores experiências são as que a gente está vivendo agora. É tudo coisa simples, como por exemplo passar o final de semana com a família cuidando do jardim. Quem acompanha lá no Insta tem visto um pouco do que a gente está fazendo por aqui. Isso não deixa de ser curioso, porque se for ver é algo que não está diretamente relacionado com a Espanha. Nós poderíamos estar fazendo isso no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, mas pelo menos aonde a gente morava, nós vivíamos em apartamentos por questões de segurança, e a única opção era para morar em uma casa, era morar em um condomínio fechado. E essa não era a nossa realidade. A próxima pergunta não tem a ver com o assunto do vídeo, mas como eu me propus a responder todas, ela não vai ficar de fora, né? A pergunta é: quanto ganha com o YouTube? E a resposta é: depende. Tem muitos fatores envolvidos. Os ganhos dependem assim do tipo de canal, dos assuntos que são abordados nos vídeos, da audiência e principalmente da quantidade de visualizações. Mas assim, só para dar uma ideia geral, a maioria dos canais brasileiros ganha em média $1 a cada 1.000 visualizações. Então, para fazer uma conta rápida, para conseguir ganhar $1.000 por mês, é preciso fazer mais ou menos 1 milhão de views. E isso eu estou falando de vídeos longos, porque se for shorts, a conta é diferente. Inclusive, esse é um assunto que eu gosto bastante de falar, e eu queria saber se existe interesse da nossa audiência em saber mais, sobre YouTube, sobre produção de conteúdo. Se tiver interesse, deixa também nos comentários, que aí eu penso fazer mais vídeos falando sobre isso, dicas, ou talvez até criar um canal próprio para isso, né? Esse é um caminho bem interessante para quem quer morar fora, porque ele pode dar a liberdade de morar em qualquer lugar, tirando aquela preocupação de conseguir emprego. E agora, chegamos na última pergunta. Eu deixei ela para o final de propósito, porque ela é perfeita para fazer uma reflexão sobre se valeu ou não a pena tudo isso. E a pergunta é: vocês pensam em voltar para o Brasil? Como eu já falei para vocês, esse é o meu ponto de vista, mas eu sei que bate com o da Lu, porque a gente está sempre conversando, sobre esse assunto. Em 5 anos, eu posso afirmar que nunca passou pela nossa cabeça voltar para o Brasil. Tem algumas situações, claro, como a do aluguel, que eu falei no vídeo, que bate um desânimo, que
até faz, às vezes, a gente pensar em ir embora daqui. Mas isso nunca passou, assim, de uma ideia distante, de um momento de lamentação, falar, nossa, dá vontade de ir embora da Espanha. E se realmente isso se concretizasse, se evoluísse para virar uma vontade, um plano de sair, de ir embora da Espanha, eu particularmente tentaria outro país, antes de considerar ir para o Brasil. Aqui nesses 5 anos eu aprendi bastante, aprendi muita coisa mesmo, eu acho que eu cresci como pessoa, eu mudei a forma de pensar, de ver muitas coisas. Quando eu cheguei aqui, ainda tinha muito aquela mentalidade que acho que é o normal, né? De conseguir coisas, de comprar itens, objetos, coisas que no Brasil a gente vê um pouco mais difícil de comprar, mais complicado. Então, aí quando chega aqui, um pouco a mentalidade eu vou poder ter essas coisas. Mas com o tempo, fui sendo, de certa forma, assim, absorvido pela forma de vida aqui da Espanha, que eu acho bem diferente. Acho que a maior diferença entre o Brasil e a Espanha, né, pelo menos que me faz querer continuar aqui por muito tempo, é a questão da simplicidade. No Brasil, pelo menos para mim, a maioria das pessoas elas estão preocupadas em mostrar. A realidade, o que eu vejo é isso, é mais mostrar do que viver. E aqui é o contrário. Aqui as pessoas estão mais preocupadas em viver a vida do que mostrar para outras pessoas que vivem a vida. Né? Aqui, quem tem um iPhone, tem porque quer ter um iPhone. E não é porque quer mostrar para ninguém, não é porque se atolou numa dívida só para se exibir para os outros. O carro que você tem, pouco importa. Nunca, eu acho que talvez uma vez na vida perguntaram que carro eu tinha e porque o carro estava no contexto, não era para saber se era mais ou se era menos. A marca da roupa, assim, pouco importa. Você vai em vários lugares, você nota que as pessoas não estão te medindo, reparando, nossa, a roupa que você usa. Então, toda essa simplicidade aqui da Espanha é o que eu mais valorizo do país, é o que eu mais gosto. Aqui eu não vejo uma pressão para consumir que eu via no Brasil. Um exemplo claro disso é a Páscoa. Aqui na Páscoa tem 2 prateleiras de chocolate na época de Páscoa. Isso eu estou falando do Mercadona, que é a maior rede de supermercado da Espanha. Não é aquela coisa de você entrar no mercado, você ir seu filho, sua filha no supermercado e entrar no mercado e ter aquele teto coberto de ovo de Páscoa e o ovo de Páscoa custando, não sei nem quanto é que está custando, mas eu lembro que quando a gente estava no Brasil custava R$80, R$100 um ovo de Páscoa. E acho que não era dos mais caros. E não tem aquele apelo, né? Porque a criança vê aquilo, ela quer, é natural. Aqui não tem esse apelo, esse incentivar as compras como no Brasil, né? Outras datas também comemorativas, como o Dia dos Pais, o Dia das Mães, não tem aquele monte de propaganda, aquelas promoções, aproveite, corre, Dia das Mães, nada desse tipo, né? É até engraçado, porque se não tiver essa data bem gravada na mente, acaba passando batido. Recentemente, dia 19 de março, aqui na Espanha, o Dia dos Pais, eles comemoram no dia 19 de março, né? Não é igual no Brasil. E pra gente não é algo que tá, assim, muito gravado. A gente não faz parte, né? E aí, no último Dia dos Pais, acho que a gente se inteirou aqui em casa no dia, ou um dia antes, que era Dia dos Pais, por algum motivo. E a Lu ainda falou, nossa, eu fui no shopping, ela tinha ido no shopping acho que 2 dias antes, e ela falou, não vi uma vitrine, não vi uma promoção, não vi nada assim, Dia dos Pais, aproveite, compre, né? Enquanto que no Brasil a gente vê que aquelas ofertas, aquele apelo para você consumir o tempo todo. Bom, eu sei que assim, pode até ser frustrante para quem assistiu esse vídeo escutar que o melhor da Espanha é isso, e não o poder de compra, que é algo tão falado. Mas pelo menos para mim, isso é algo que não tem preço e que eu pelo menos não quero trocar. E a grande pergunta, se valeu a pena ter feito tudo isso, eu só posso afirmar que o único arrependimento que eu tenho é não ter tomado essa decisão antes. Porque assim, por mais que tenha muitas dificuldades, principalmente relacionadas com a distância, a saudade, tem muitas outras vantagens que são incalculáveis. Bom, essas são as minhas experiências, as minhas opiniões, e se você concorda ou discorda,
fique à vontade para se expressar aqui nos comentários. Muito obrigado para quem assistiu até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!